Beleza. Agora nós vamos gravar o simuladinho. São algumas questões deste módulo 4 que você acabou aí de assistir os vídeos dos módulos, dos assuntos, né? E também que você assistiu provavelmente já aquela aula ao vivo que eu fiz, né? O vídeo da aula ao vivo explicando em detalhes todos os assuntos que caem neste módulo, que é um módulo importante, né? É um módulo grande. Em alguns pontos ele é bastante difícil, inclusive. Então, eu vou gravar a resolução dessas questões agora para te ajudar no entendimento desses assuntos, beleza? Então, vem comigo para esse assunto, tá? Primeira questão, que você tem também na tua apostila, você pode estar acompanhando, né? Um CDB, um certificado de depósito bancário emitido pelas instituições financeiras, possuía vencimento para 721 dias, porém foi resgatado com 87 dias. Sabendo-se que houve rendimento e que esse ativo será tributado como renda fixa, deverá ser cobrado uma alíquota de quanto? 15, 22,5, 20 ou 17,5? Só lembrando, os CDBs, ou seja, toda renda fixa, o que não é isento é tributado pela tabela regressiva de imposto de renda de 15 a 22,5. Aquela tabela que você já conhece, né? De 0 a 180 dias paga 22,5 e dela vai regredindo a cada 2,5%. Então, de 1 ano a 2 anos paga 20%, né? De 361 dias até 720 paga 17,5%, e acima de 720 dias, ou seja, acima de 2 anos, vai pagar 15% de imposto, beleza? Sempre na fonte, né? Sobre os rendimentos. Só que aqui tem uma pequena pegadinha, né? 721 dias eu coloquei de propósito para sugerir que seria 15%. Mas não é 15%, porque foi resgatado com 87 dias. Então, vale a data do resgate. Então, 87 dias fica entre 0 e 180 dias, ou seja, resposta 22,5. Pegou? Show! Lembrando que essa tabela de tributação, ela é dada na prova. Na prova vai ter lá no teu computador, em cima, uma aba com essa tabela do imposto de renda. Então, não precisa se matar decorando ela, porque provavelmente ela vai estar na tua prova, vai te ajudar, beleza? Mas é bom saber. Número 2, as debêntures, né? Debêntures são títulos emitidos por empresas não financeiras. Então, elas são negociadas no sistema Selic? Não. O sistema Selic negocia títulos públicos, debêntures são títulos privados. Então, não é. São destinados para investidores com horizonte de médio e longo prazo. Exatamente. Essa é a resposta certa, inclusive, certo? Médio e longo prazo, porque debêntures são emitidas com prazos superiores a 1 ano. Então, médio e longo prazo, debêntures. Curto prazo, nota promissória. Podem ser emitidas por empresas e por instituições financeiras. Não, elas não podem ser emitidas por bancos, então está fora, elimina essa aí. Tem prazo máximo de emissão de 5 anos. Não, ela tem um prazo mínimo de 360 dias, mas prazo máximo não tem. Então, continuamos com essa aqui, a alternativa certa. 3. Um analista de mercado acredita que nos próximos meses as taxas de juros praticadas no mercado de títulos de renda fixa vão cair. Em relação às LTNs, letras do Tesouro Nacional, esse analista deve indicar a sua venda ou indicar a sua compra, né? São as 4 alternativas aqui. Então, primeiro, quando são alternativas assim, que dá para eliminar 2, vamos tentar eliminar 2, né? Desculpa, vamos lá. Como é que eu faço para eliminar 2? As LTNs são títulos pré-fixados. Títulos pré-fixados, quando a taxa de juros cai, que é o caso que está falando aqui na questão, né, o preço deles sobe. Então, se ele está recomendando, esse analista, um investimento, ele deve indicar a compra. Então, eu elimino as 2 primeiras. Indicar a compra, né, pois quando as taxas de juros caem, quem está aplicado em taxas pós-fixadas tem seu rendimento aplicado, aumentado. Ou indicar a sua compra, pois, quando as taxas de juros caem, quem está aplicado em taxas pré-fixadas tem seu rendimento aumentado. Essa é a resposta certa, tá? Porque a relação da taxa de juros em títulos pré-fixados com o preço é inversamente proporcional. Quando a taxa sobe, o preço cai. Quando a taxa cai, o preço sobe, certo?
Está errado essa aqui, porque aqui está falando taxas pós-fixadas, né? Se o juro cai no pós-fixado, o rendimento diminui, né? Por exemplo, lá o Tesouro Selic. Se a Selic cai, o rendimento cai, tá bom? Então, fique esperto. Número 4. Como são tributados os ganhos de capital provenientes das operações day trade? Primeiro, day trade é aquela operação feita com o mesmo título no mesmo dia, compra e venda no mesmo dia com o mesmo título. A tributação é 20%, sendo que, sobre os rendimentos, sendo 1% na fonte, pago até no último dia do mês seguinte, né, via DARF pelo investidor. Então, vamos procurar a alternativa que diz isso. Alíquota de 20%, sendo 1% na fonte, independente do valor vendido no mês e dos ganhos auferidos. Me parece estar certa essa, né? Sobre os ganhos auferidos, independente de valor, tá, gente? Por quê? O day trade não tem isenção. No mercado à vista tem isenção de até 20 mil, então eles vão querer sempre colocar essa confusão para ti. Aqui acho que é a segunda, ó. Alíquota de 20% para o montante de operações mensais de vendas acima de 20 mil. Não, para qualquer valor. Vendeu R$1.000, vendeu R$500, teve ganho de capital, vai no day trade, já vai pagar imposto de renda, tá bom? No mercado à vista, só acima de 20 mil. Imposto de renda de 20% sobre ganhos auferidos em todas as vendas e IOF de 1%. Não, não é IOF de 1%, né? Por enquanto eu estou com a primeira. Tributados no momento da declaração de ajuste anual. Não também, é tributado um mês depois, pagamento via DARF. Então, é a primeira mesmo, alíquota de 20%, sendo 1% na fonte, independente do valor vendido no mês e dos ganhos auferidos. Exatamente. Sobre os ganhos, né? A tributação não é sobre o capital. 5. Davi é dono da OADV, uma empresa que fabrica embalagens e vem obtendo lucros acima da média do seu setor. Ele aplica seus recursos em caderneta de poupança, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, com relação ao imposto de renda neste produto. Bem, se ele aplica em poupança, como pessoa física está isento, como pessoa jurídica ele vai ter que pagar 22,5% trimestralmente, que é quando ele recebe os rendimentos. Então, vamos procurar essa resposta. Davi não paga nem como pessoa física, nem como pessoa jurídica. Mentira, como pessoa jurídica paga. Davi não paga como pessoa jurídica. Mentira, paga sim. Davi paga como pessoa física e como pessoa jurídica. Não, mentira, porque pessoa física não paga. Davi não paga como pessoa física, mas paga como jurídica. Essa aí é certa, beleza? Então, vocês viram que, só voltando um pouco, desde as primeiras questões, eu estou lendo a questão e eu estou respondendo ela já mentalmente antes de olhar as alternativas, porque fica mais fácil. Tenta fazer isso também você quando for fazer o simulado, isso ajuda muito na resposta, tá? Pelo menos para mim ajuda. Número 6. Temos diversos produtos de renda fixa e renda variável disponíveis para investimento no mercado financeiro. Considere uma LCA, letra de crédito do agronegócio, debênture incentivada, letra financeira do Tesouro. É correto, 3 títulos, então, né? Então, olha, só para fazer um review aqui também, ó. LCA é emitido por bancos e isenta imposto de renda para pessoa física. Debênture incentivada é emitido por empresas não financeiras e isenta de imposto de renda para pessoa física. É a letra financeira do Tesouro. Qual é a característica dela? É emitida por bancos e não tem FGC, tá? Só para lembrar as principais características. Mas é interessante fazer esse exercício mental, porque isso já vai ajudar um monte na hora de responder. Então, vamos lá. Número 1. A LCA é emitida por instituição financeira, é verdade, e isenta de imposto para a pessoa jurídica com garantia do FGC. Então, a número 1 está correta. Número 2. As debêntures incentivadas são isentas de imposto de renda para pessoa física e pessoa jurídica. Não, a número 2 está errada porque pessoa jurídica paga 15%, né? Não, desculpa, então está certo, né? As debêntures incentivadas são isentas de imposto de renda para pessoa física e pessoa jurídica pagam apenas 15%, exatamente. Não é a tabela, como nas debêntures, né? Até porque não pode resgatar com antes de 2 anos, então faz sentido cobrar 15%. 3. As debêntures incentivadas são emitidas por empresas privadas, certo? De capital aberto ou fechado e não tem FGC. Beleza, tudo certo, não tem FGC. 4. As LFT, letra financeira do Tesouro, são emitidas pelo governo, certo? E tem imposto de renda pela tabela de renda fixa, certo? Dependendo do prazo de permanência no investimento, certo? Quanto maior o tempo, menor a alíquota, certo? Então, todas estão certas, né? 1, 2, 3 e 4. Maravilha?
7. A empresa vai que a sua deseja aumentar a liquidez de suas ações sem aumentar o capital. Com tal finalidade, a empresa está anunciando o quê? Gente, quando a gente fala disso aqui, está falando de desdobramento, né, de split ou de implit, né, agrupamento. Quando eu quero aumentar a minha liquidez, eu quero diminuir o preço. Quando eu diminuo o preço, diminuo o valor, eu estou fazendo um split, tá certo? Que é um processo de desdobramento. Então, por quê? Quero vender mais, então eu diminuo o valor para poder vender mais, para poder vender melhor. O implit é o contrário, eu aumento o valor, quando o valor está muito baixo. Emissão de novas ações, tá? É um follow-on, e um processo de subscrição de ações também é um follow-on, é emitir novas ações. 8. Quando o investidor PF, pessoa física, paga imposto de renda em uma operação de venda com ganho no mercado à vista de ações. Então, agora, coloquei o mercado à vista. Antes tinha falado do day trade. Como é que é o mercado à vista? Você vai pagar 15% das vendas acima de 20 mil com ganho, certo? E sendo 0,005% sobre o valor da venda na fonte, certo? Pode pagar por DARF até o último dia do mês seguinte, isso é a mesma coisa. Beleza? Então, vamos procurar certo. 15% sobre os ganhos, beleza? Sendo 0,005% na fonte sobre o valor de venda, se for um volume de venda acima de 20 mil. Isso aqui está certo. 20% sobre os ganhos. Não, é 15%. 20% é no day trade. Então, está errado aqui. 15% sobre os ganhos, sendo 1% na fonte. Não é 1%. Eu já disse que é 0,0. Anula, está fora. 15% sobre os ganhos, sendo 0,005% na fonte sobre o valor da venda, para qualquer valor da venda. Não, só para vendas acima de 20 mil. Até 20 mil é isento. Então, 20 mil e 1 centavo já tributa, beleza? Daí tributa todo o rendimento. Então, a resposta certa seria aqui a primeira, letra A. Muito bem, você acertou o 100%. Aí, ó, que maravilha, né? Então, aí a gente pode depois conferir os resultados, tá certo? Acho que era isso que eu tinha para você neste vídeo, né? Vale muito a pena você fazer o simulado, depois olhar o vídeo, e se você não entender alguma coisa, você ainda pode me chamar no Zap, que eu te ajudo nas respostas. Beleza? Valeu, galera! Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!